Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Renato Moicano versus Chris Duncan. Vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso leve. Tivemos o Kai Kamaka contra o Dakota Hope. Quem venceu foi o Kai Kamaka na decisão dividida. Uma luta já muito interessante, uma das lutas com mais golpes conectados significativos do card, né? Na verdade, se a gente somar dos dois lados, foi a luta com mais golpes conectados. O Dakota Hope perdeu a luta, mas ele também conseguiu ali um knockdown, tinha conseguido queda também, luta bastante movimentada. O Hope é um cara que começa ali ligado no 220, buscando o nocaute, jogando todos os golpes com muita força e realmente levava risco, mas o Kamaka mostrou que tem muita absorção, ele aguenta o tranco e mais experiente, mais malandro ali, conseguiu suportar a pressão, depois ir trabalhando e vencendo mais rounds ali. Então, boa luta e ganhou ali na inteligência. O Dakota Hope realmente é extremamente perigoso, mas é aquilo, né? Ele vai ter que ganhar um pouco ali de maturidade, né? Vai ter que aprender que se ele gastar toda a energia sempre, muitas vezes ele pode ganhar nocauteando e tal, mas às vezes o gás vai fazer falta e vai dar ruim, tá? Então, foi uma boa performance realmente, mas não deu pra ele, mas luta já muito boa, tá? Então, assim, começamos bem. Depois a gente vai pro peso mosca feminino. Tivemos a Johnny Barbosa contra a Melissa Gatto. Quem venceu foi a favorita Johnny Barbosa na decisão majoritária. Luta que teve ali 3 quedas para cada lado, teve a polêmica, né? A Johnny deu um chute na Melissa que estava caída e pegou meio que no peito, mas meio que no pescoço, enfim, ficou meio difícil de ver exatamente onde pegou. A Melissa ficou praticamente apagada ali, estirada, mas depois ela volta e aí ela decide, né, voltar para a luta, e aí o árbitro tira um ponto da Johnny Barbosa, mas ainda assim ela venceu a luta para 2 juízes, tá? Luta boa também, né, bastante grappling ali, bastante entrega, bastante vontade. A Melissa acabou realmente meio que sendo prejudicada nesse chute, né, não tem como dizer que não, mas mesmo antes do chute ali, ela é perigosa na trocação, mas eu acho que ela estava com muito exposta, né, quando ela estava atacando ali, realmente abrindo grandes brechas na hora de atacar, e é isso, né, luta legal, tirando realmente a polêmica, que eu acho que pode sim ter atrapalhado a Melissa, mesmo que a Johnny tenha perdido o ponto, querendo ou não, acaba atrapalhando um pouco, mas enfim, luta boa no final das contas. Johnny tem que ficar mais esperta com esses golpes aí, porque podia ter dado muito ruim ali, né. Depois a gente vai pro peso médio, Trajan Gore contra Azamat Bekoev. Trajan Gore era extremamente azarão, como eu tinha dito no vídeo pré-evento, e ele venceu e por finalização no terceiro round com 3 minutos e 27. Aqui era uma das, tá? Porque teve mais lutas assim, uma das lutas desse card que eu apostei contra o meu palpite, porque eu já falei 200 vezes pra vocês que aposta é uma coisa, torcida é outra, palpite é outro, e aqui foi uma das onde eu arrisquei, porque a cotação pagava muito, arrisquei uma parte ali no Trajan Gore e deu muito bom, porque o Trajan Gore, meus amigos, não só ganhou, ele ganhou muito bem. Eu nunca vi, eu acho, tá? Não lembro de cabeça, mas eu acho que eu nunca vi um atleta que de uma luta para outra tenha evoluído tanto. É assustadora a diferença do Trajan Gore da última luta para essa luta. Ele mudou de academia e tal, mas cara, eu jamais imaginaria que uma mudança de academia de uma forma tão abrupta geraria um resultado tão grande. Cara, o Trajan Gore tá muito melhor na trocação, tá? Não só melhor tecnicamente, ele tá atacando, ele tá mais rápido, ele tá com bastante reflexo, tá batendo mais forte, tá com mais coragem até de trocar ali. Na luta agarrada ele continua bom, porque ele já era bom, né? Mas ele realmente continua forte, enfim, tá até mais determinado, sei lá, eu não sei explicar o que aconteceu. Esse cara fez um milagre ali, né? Até na entrevista ele fala que agora é o Trajan Gore mais disciplinado e tal. E, cara, realmente, eu não sei, né, se ele não era tão disciplinado, enfim, não faço ideia, mas pelo que ele falou, mas eu sei o resultado, né? Eu sei o que eu vi. E eu realmente vi um Trajan Gore ali surpreendentemente bom. Então, foi aquilo, né? Eu aproveitei uma cotação alta, porque era uma cotação muito alta, só por isso, e o Trajan Gore entregou demais. Então, o que eu tinha arriscado na Melissa Gatto, eu recuperei e com folga aqui no Trajan Gore. Então, eu fiquei até com vontade de assistir mais performances dele, tá? Porque o Bekoev é um cara duro. Aliás, o Trajan Gore
ganhou bem a luta, mas tomou um susto, né? Tomou um knockdown ali, parecia que, né, ele tava muito bem na luta, parecia que ele ia perder, eu fiquei até com dó, né? Falei, puta, coitado, o cara tava bem, né? Mas ele suportou, jogou os golpes de volta e ainda, no final das contas, ganhou a luta. Então, e finalizando, né? Então, cara, sensacional. Gostei bastante da performance do Trajan Gore. Quem diria que eu ia gostar tanto da performance do Trajan Gore e elogiar tanto ele, né? Então, parabéns, viu? Não sei se foi ele que tá mais disciplinado, se a academia fez um milagre, eu só sei que é outro cara. Parabéns aí pro Trajan Gore. Luta boa, né? Depois a gente vai pro peso galo feminino, a Alice Pereira venceu a Hailey Conn com um nocaute sensacional, uma joelhada ali no segundo round com 4 minutos e 24. Ela tinha tomado queda, tava sofrendo ali um controle e tal, né? Tava uma situação complicada. Eu fui de Alice ali, né, na fezinha e tal. Então eu tava um pouco preocupado que a Hailey Conn começou a ficar bem por cima, a Alice tava meio, né, com dificuldade. Cara, mas quando a luta volta em pé, ela é muito alta, né? Ela joga um joelho ali com muita facilidade, andando, que dá uma confundida ali. A Hailey Conn nem percebeu, tomou em cheio a joelhada, caiu e um nocautaço sensacional. Enquanto eu gravo o vídeo, acabou de terminar o evento, então eu não sei se ela recebeu bônus ou não. Eu acho que até merecia, sinceramente, um bônus de performance, porque não é um nocaute tão comum assim. Então tá de parabéns, realmente. Até a joelhada ali tava realmente complicado, mesmo ela sendo favorita, tava uma luta, né, estranha ali, mas quando ela joga o joelho ali, cara, highlight, né? O resto da carreira dela vai ter esse vídeo aí desse nocaute, então parabéns pra ela. Aí a gente vai pra próxima peso leve, o Darius Flowers, que era azarão, venceu o Lando Vanata por nocaute no segundo round com 52 segundos. Outra luta que eu fui contra o meu palpite, né, na hora de fazer fezinha, arrisquei no azarão e no fim até que deu certo, né? Ele conseguiu ali nocautear, mas cara, sinceramente, por que, né, vai falar, vocês podem comentar, né? Porra, mas toda hora você vai contra o seu palpite? Não, é que nesse caso aqui, eu acho que a cotação tava legal pra um cara que era matar ou morrer, porque senão, né, ia acabar, talvez aí, se é que ele não vai ser mandado embora também, não sei, né, mas acho que não. Mas, enfim, valeu o emprego do cara. Então eu falei, porra, vou arriscar, né, mas palpite mesmo eu acho que dá o Lando Vanata. E o Vanata meio que perdeu ali, porque ele tomou aquela... Quando ele grudou, né, que o Darius Flowers joga ele de costas no chão, cai em cima da costela dele e machuca a costela ali. Então, aquilo ali realmente determinou a luta, né? Praticamente foi um nocaute ali. Ele sentiu muito a costela, ele até continuou no outro round, mas ali ficou claro que a luta não ia durar, porque a costela incomoda demais. Então, até realmente aquele momento ali, eu acho que o Vanata, né, tinha totais chances de realmente ganhar a luta, né? Então, é mérito do Darius Flowers. Não tô dizendo que, né, aquele bate-staca ali foi algo de sorte, óbvio que não. Mas, no geral, olhando friamente os dois, eu ainda acho, né, que o Vanata era pra vencer. Então, no fim, mais uma vez aí, que a cotação mais alta, um chute deu certo, tá? Depois, a gente vai pro peso mosca. Tivemos o Alessandro Costa contra o Stuart Nicol. Aqui, o Alessandro Costa nocauteou no segundo round, no finalzinho ali, né? Realmente, luta também muito boa. Aí a gente tem o terceiro nocaute seguido, né? Inclusive, então 3 nocautes, antes desses 3 nocautes, finalização. Então, muita luta aí que não foi até o final. Alessandro também lutou demais, tá? Uma performance assim, cara, sensacional. O Stuart Nicol fez o possível ali, né? Mas o Alessandro realmente propôs muito mais a luta, conseguiu ali 2 quedas, conseguiu um tempo de controle, conseguiu colocar os golpes mais duros. Então, assim, gostei bastante da performance dele e terminando aí com o nocaute, então também foi sensacional. Aí a gente vai para peso pesado. Tivemos o Thomas Peterson contra o Guilherme Patti. Aqui cai um pouco, né, o nível da luta, tanto tecnicamente quanto, na minha opinião, até do entretenimento. A gente teve a vitória por decisão majoritária do Thomas Peterson. Guilherme Patti, cara, sinceramente, eu vi, vamos lá, é minha opinião, né, como todo vídeo, eu vi material, realmente, potencial no Guilherme, de verdade, tá? Eu vi que ele realmente tem conteúdo ali, né? Só que, cara, eu não sei se é falta de confiança, parece que ele tem um bloqueio, parece que ele lutou com o freio de mão puxado, sinceramente, você vê o tamanho dele, você vê a postura dele, você vê o respeito que ele impõe desde o início da luta, o Peterson andando pra trás, assustado, perto da grade, só que o Guilherme não coloca volume, né? Ele não golpeia, e aí quando o Thomas Peterson decide andar pra frente, o Guilherme começa a andar pra trás, começa a ficar na grade. Então, assim, você vê que é um negócio ali meio que parece psicológico. Tipo assim, ele bate forte, ele aparentemente é um cara habilidoso, é um cara que mesmo pra trocar força ele parece um cara forte também. Então, assim, parece que ele tem potencial, ele tem qualidade, só que por algum motivo parece que ele não tem confiança, né? Ele não... Cara, soltou pouquíssimos golpes, quando se acuou ficou meio que preso ali na grade, o corner mandava ele sair, ele não saía. Você vê que ele
pensa demais, parece, né? Parece que ele pensa em excesso, ele hesita demais. Então, eu realmente, no começo da luta, tava enxergando ali que tinha um potencial realmente dele nocautear quando ele começou a chutar e tudo, mas não sei se era medo de cansar, enfim, não faço ideia o que aconteceu. Mas de verdade, parece que se ele quisesse acabar com a luta, ele poderia acabar, mas não anda, né? É isso, freio de mão puxado, não entendi, tá? Então, de verdade, fiquei decepcionado porque ele realmente perdeu, mas e ainda mais porque, de novo, via potencial ali, enfim, não entendi muito a performance dele aí. Espero que realmente ele venha melhor aí pra próxima luta, né? Tipo assim, porra, movimenta, bota volume de jogo, bota finta, né? Tipo, vamos lá, né? Se solta, né? Enfim, próxima luta peso-pena, tivemos o José Delano contra o Robert Ruchala aqui, uma performance sensacional aí do Delano, né? Conectou muito golpe, realmente bastante volume de jogo, tentou queda também, não conseguiu derrubar, né? Mas tentou várias vezes, realmente uma luta onde um juiz deu 30-26, pra vocês terem ideia, né? Então, poderia, né, se o Ruchala fosse um pouquinho mais menos, né, queixudo, né, aguentasse um pouquinho menos, poderia até não ter ido para a decisão. Então, aqui diferente do Guilherme, né, foi um exemplo de volume de jogo, né, vontade ali, conectou muito mais golpes no total. Então, performance muito boa, luta também legal. Aí a gente vai para outra luta na mesma categoria, no peso pena. Tivemos o Tommy McMillan contra o Manolo Zecchini. O Manolo era bastante azarão e confirmou aí que ele realmente fazia sentido ser azarão, né? Porque ele foi nocauteado no primeiro round com 3 minutos e 57. Aqui foi uma luta meio doideira, né? O Tommy McMillan e o Manolo foram pra trocação, assim, tipo briga de bar mesmo. Os dois baixando a cabeça e jogando golpe que nem maluco. Então, assim, é uma luta que foi puro entretenimento, mas realmente técnica ali faltou bastante dos dois lados, né? Os dois foram pra briga, mas é o que a gente gosta. Então, eu particularmente gostei bastante da luta, apesar de realmente ver assim os dois com muitas falhas ali, os dois errando muito, mas é o que acontece quando resolve dar show e ir pra briga ali. Então, pra mim a luta foi muito legal, mesmo, né, os dois errando muito, porque os dois focaram no entretenimento. Então é isso que a gente gosta, então por isso que eu gostei da luta aí e nocaute do Tommy. Depois a gente vai pro peso galo, tivemos o Ethan Ewing contra o Rafael Estevam e quem venceu foi o cara que bateu peso. Olha que legal, né? Primeira vez não, né? Mas poucas vezes isso acontece, né? O cara que não bate o peso geralmente acaba ganhando e dessa vez não deu, né? Pro Rafael. Aqui, eu tava em live, inclusive, lá no canal do CFX, né? Não fiz aqui, mas eu participei um pouco lá e eu tinha acreditado, tava muito na dúvida, mas na fezinha eu acabei acreditando no Rafael, que também era o meu palpite, né? Então aqui deu ruim, né? O Ewing venceu e nocauteou, e foi o que eu falei na live, né? Eu fiz a fezinha e acreditava no palpite do Rafael, até porque ele não bateu peso, geralmente isso ajuda, mas no fim não deu certo, tá? Então é aquilo, né? Não sei. Aí vocês comentem aqui embaixo. Você acha que é castigo, né? Porque eu falei, né? Falei, porra, não bateu o peso 3 vezes, não bateu o peso na categoria de cima. Falei, se perder e de um jeito complicado, pode ficar numa situação perigosa. E aí, no fim, perdeu e perdeu nocauteado, né? No fim, não foi nem pra decisão. Então, vamos ver. Não acho que o UFC já vai cortar, mas é aquilo, né? Você tá numa situação ruim agora, né? Porque se você tivesse ganhado, o UFC podia até, às vezes, dar uma relevada, né? Enfim, acabou sendo nocauteado. Assim, é muito bom que se tiver a próxima luta aí, bata o peso e performe bem, né? Porque ficar brincando com fogo aí pode ser perigoso, né? Então, performance sensacional. Como eu já tinha falado no vídeo pré-evento, Ethan Ewing é um cara duro, né? Colocou muito golpe, colocou ali knockdown, enfim, é um cara que anda pra frente, é um cara agressivo, muito bom lutador, né? Já tinha falado, eu botei fé no Rafael, mas o Ewing confirmou aí de novo que a última performance dele, né, não foi acaso, ele realmente é um cara diferenciado. Então, gostei, né? É um bom lutador. Depois, a gente vai pro peso meio pesado, tivemos o Brandson Ribeiro, maior azarão do card, se eu não me engano, contra o Abdul Hackman Yariev, e aqui deu o Abdul, confirmando favoritismo, finalizou no primeiro round com 2 minutos e 52. A luta, eu botei, óbvio, né, um pedacinho no Brandson, porque pagava demais. A luta até tava interessante, Brandson colocando os golpes fortes ali, dando uns sustinhos e tal. Eu falei, opa, será que teremos, né,
né, a maior zebra dos últimos anos, né, mas depois quando o Brandson tomou os golpes, aí eles acabaram na luta agarrada, né, foi pra luta agarrada, aí começou a complicar, e a Riev começou a buscar a finalização e tal, não sei o que, o Brandson tava defendendo bem, só que em um momento, algum lapso aconteceu ali, que o Brandson meio que solta um dos braços e o Yarriev de maneira ligeira já foi direto para a finalização e acabou finalizando. Então assim, o Brandson, óbvio, teve pouco tempo de luta, né, mas tava ali na trocação parecendo que tinha realmente risco pro Yarriev, porém, depois que a luta grudou ali, o Brandson até defendeu bem, só que é aquilo, né? Você defendeu bem e não aconteceu nada. Quando você dá um vacilinho, cara, é UFC, né? O cara dá o bote ali. Então, resultado muito ruim. O Brandson coloca mais uma derrota na sequência, mais uma no primeiro round e por interrupção, tá? Então, das últimas 3, perdeu as 3, 2 por nocaute no primeiro round e agora finalização no primeiro round. Não sei o que vai acontecer com o Brandson aí não, tá? Mas a luta foi legal. Depois, peso palha, tivemos a Virna contra a Tabata, luta que tava com a Tabata favorita, depois ficou meio que 50-50. Eu dei meu palpite pra Virna, né? Falei que pra mim era até 60-40 e meu palpite foi a minha fezinha. E aliás, aqui foi uma fezinha pesada, porque eu tinha perdido no Brandson, eu tinha perdido no Rafael, tinha perdido no Manolo, que eu tinha arriscado também. Então, aqui eu peguei e pesei a mão, porque eu confiava no meu palpite dessa vez. E deu certo, recuperei todo o prejuízo, ainda fiquei bastante no lucro. Então a Virna venceu e de uma maneira até tranquila, né? Derrubou várias vezes, controlou, que foi o que eu esperava, né? E que é o jogo dela, foi o que eu falei no vídeo pré-evento. A Tabata também tem esse jogo, né? De botar na grade, fazer força, derrubar, colocar pressão e tem a trocação legal, que seria o risco ali, né? Conseguir defender queda por ser mais baixa e botar a trocação e movimentar e tal. Só que a Virna fez o que eu achava que ela ia fazer, né? Não deixar a Tabata andar demais, conseguir grudar e na força e no controle, que é o forte da Virna, conseguir ganhar a luta. Então, ela fez isso muito bem a luta inteira. Terceiro round, tomou um susto ou outro, tomou um golpe ou outro ali, talvez tenha cansado um pouco, porque é um jogo que cansa, mas ela confirmou a vitória. Então, excelente performance da Virna. Confiei no palpite, confiei no jogo e realmente foi o que aconteceu. A Tabata é muito boa, mas o jogo da Virna é sensacional. Eu falei até na live, entre as mulheres, e mesmo se colocar os homens aí, tá, de todas as categorias, a Virna tem um dos melhores controles no chão que tem dentro do UFC. Ela, quando consegue derrubar, e ela também derruba muito bem, ela te controla de um jeito ali que é insuportável para você sair. Eu só acho que para ficar perfeito ali é colocar mais ground and pound, né? Colocar de preferência, nem eu falo soco, coloca mais cotovelo. Ela deu uma outra cotoveladinha ali, mas se ela realmente se inspirar ali no que o Parrumpa faz com os atletas dele, por exemplo, né? De meter cotovelo, machuca, rasga a cara do seu adversário. Eu acho que a Virna, toda luta que ela pegar, porque elas quase sempre chegam na mesma posição. Se ela começar a trabalhar, meter cotovelo, aliás, a Bia Mesquita, né, que tá lá na América Top Team com o Parrumpa, é muito boa no jiu-jitsu e tá usando também o ground and pound. Então, se a Virna seguir o mesmo caminho, derrubou, cara, agora vale cotovelada 12/6. Derrubou, estabiliza, tudo bem, né? Você pode garantir, porque se você quer bater demais no ground and pound, você pode abrir brecha para a pessoa sair do seu domínio. Mas tudo bem, estabiliza, né? Quando você vê que tá bem estabilizado, usa ali um braço e, né, pode passar o cotovelo, pode ser lateral, ou dar 12/6 mesmo. Enfim, trabalha o cotovelo, porque o cotovelo, você acerta uma ou duas, você rasga ali ou incha muito, você praticamente ou vai pro nocaute técnico, né, dependendo do estrago ali, ou às vezes um médico para a luta, ou você já compromete completamente a sua adversária, porque se corta e sangra muito no olho, por exemplo, se o atleta é boa na trocação e tem risco ali, já vai prejudicar demais. Então eu acho que a Virna tem um jogo de controle excepcional, que se ela conseguir realmente aumentar um pouco ali a sua qualidade, o seu volume de ground and pound, cara, é difícil até mesmo para a própria Mackenzie, que ganhou da Virna, né? Porque, de novo, a Virna perdeu da Mackenzie por falta justamente de atividade por cima. Ela controlou, ok, só que a Mackenzie é muito boa no jiu-jitsu, então a Virna ficou muito focada em controlar e esqueceu de pontuar, de ser contundente, e aí ela acabou perdendo a luta mesmo controlando a posição. Então, eu acho que até para ser campeã é essencial a Virna botar volume, botar contundência, machucar no ground and pound. Se inspira no John Jones, pega as lutas antigas do John Jones, derrubou, controlou, rasga no cotovelo
já era muito difícil alguém parar a Virna se ela realmente der essa lapidada final no jogo dela, tá? Porque, de novo, evitar o controle e as quedas dela é uma tarefa muito difícil, tá? E indo para a luta principal, peso leve, Renato Manny Moicano contra Chris Duncan. Quem venceu foi o Azarão Moicano por finalização no segundo round, com 3 minutos e 14. Meu palpite foi baseado, né, em qual versão a gente ia ver, e eu peguei a mais recente, que o Dariush contra o Dariush, né, que o Moicano acabou cansando e perdendo, e eu acreditava que o Duncan fazia sentido ser favorito, como as bolsas apontavam, só que na live, né, eu acabei arriscando o Moicano, porque pagava acho que 2,50, 2,60, e eu falei, cara, se vier a outra versão, ele provavelmente ganha. Então eu botei um pedaço no Moicano simples e botei o Moicano por nocaute, porque eu pensei que no ground and pound podia acontecer, e realmente ele podia ter nocauteado, mas ele acabou insistindo na finalização. Se ele continuasse batendo ali, ele tinha nocauteado, tá? Nitidamente, até como ele fala na entrevista, ele escolheu a finalização, porque ele poderia sim ter nocauteado no ground and pound, machucou bastante Chris Duncan, inclusive, e eu gostei muito da performance do Moicano, tá? Não só porque eu ganhei dinheiro e recuperei quando eu perdi contra o Dariush, não só por isso. Aliás, eu mais do que dobrei a banca nesse card inteiro, tá? Pra mim, esse card foi sensacional na parte da grana, né? Mas, porque o Moicano ganhou também, porque o Moicano e a Gendiroba, os dois que eu mais fui pesado, deu certo, né? Mas, enfim, falando da luta, né? Porque eu me empolgo aqui, o Moicano foi muito bem, tá? Eu gostei demais da performance dele. Obviamente, poderia ter ouvido um pouquinho mais o corner no começo, de colocar um pouco de finta ali, porque ele tava muito seco no que ele queria fazer. Ele tava ali meio que vidrado pra dar um golpe ou outro e aí tentar entrar na queda. Então, se ele realmente tivesse botado um pouco mais de finta, que foi o que o corner pediu, seja a finta da queda ou mesmo finta de mão ou de pé, eu acho que facilitaria um pouco o trabalho dele. Mas ainda assim, ele realmente foi praticamente perfeito na luta, né? O Duncan, que é um cara muito duro, não conseguiu lutar, tá? E não acho que é demérito dele, ele performou mal. Não, eu não acho que foi porque ele tava no mau dia, não. Eu acho que o Moicano realmente fez um jogo onde ele deixou o Duncan meio que sem saída, porque o Moicano foi muito bem nos jabs e o Duncan tinha que evitar as quedas, e o Moicano, colocando o jab, ele tava meio que realmente tirando a atenção do que fazer, porque o jab tava machucando, tava rápido, e o Moicano tava com boas entradas de quedas. Quando foi pro chão, realmente o controle dele é superior. Então, assim, o Duncan ficou meio acuado, né? Ele ficou meio sem ter o que fazer. Ele não se soltou na trocação, não conseguiu também evitar o grappling, então o Moicano nadou de braçada. Quando conseguiu também ali grudar, bateu, enfim, machucou, né, bastante o Duncan. Como eu falei, podia ter nocauteado, mas acabou sendo paciente e encontrou a finalização, o que não é novidade, né? Indo ali para outra agarrada, foi o que eu tinha falado. O Moicano realmente tinha muita chance. Então, eu realmente fico feliz, porque, como eu falei no vídeo pré-evento, eu torcia por ele, até botei grana nele, mas o meu palpite realmente não era, tá? Porque eu tinha medo daquele Moicano, né? Que o gato escaldado tem medo de água fria, né? Então eu tinha medo, né, de fazer como eu fiz na outra luta, de ir, né, mais pesado ali no Moicano, e ele acabou perdendo o Dariush, então eu tinha um certo receio, né? Luta de 5 rounds, enfim, eles treinam juntos, né? Então eu achei que o Duncan poderia vir, né, naquela, tipo, vou só defender queda e movimentar e ficar, né, cutucando ali e tal, mas mesmo na trocação o Moicano foi superior, tá? Então, performance sensacional, Moicano volta, né, apaga, na minha opinião, aquela performance ruim, né, volta ao patamar que tava quando ele ganhou do Benoit Saint-Denis. Então, gostei bastante, fico muito feliz que ele ganhou e que o Parrumpa junto com ele ali venceu. Então, esse foi o card e foi o que eu falei no vídeo pré-evento. Eu esperava um card fraco, era um card fraco no papel, eu esperava uma nota 5, cara, pra mim, de verdade, eu acho que foi eu acho que é a mesma nota do evento passado, que eu falei 9, cara, pra mim vale uma nota 8 ou 9 aqui. Eu acho que 9, porque além de ter muitas lutas que não foram até o final, a gente teve polêmica, que querendo ou não, movimenta aí, né, a questão do chute, teve uma zebra de 5, 6 reais, que foi o Trajan Gore, e não foi uma zebra do nada, foi uma zebra que performou demais. Teve ali mais azarões, né? Teve o Darius Flowers, que querendo ou não também conseguiu nocaute, muitas lutas com muitos golpes conectados, já abriu o card com luta boa, então, cara, pra mim realmente vale aí uma nota 8 ou 9, eu vou até colocar 9 de nota. Teve uma luta ou outra mais chatinha? Teve, a luta do Thomas Peterson com o Guilherme ali não foi tão legal, né? Teve umas lutas mais mornas, mas, cara, no geral, realmente, perto do que eu esperava,
um card muito, muito bom. Luta da Virna e da Tabata teve bastante controle, bastante grappling, mas é uma prova de que o grappling não é problema se você trabalha, como a Virna trabalhou ali, eu acho que foi uma luta muito boa, tá? Então, no geral, um card que no papel não esperava muito e eu gostei bastante, tá? Um card realmente muito bom. Não foi, antes que alguém fale, né? Ah, tá dando nota boa só porque ganhou dinheiro aí. Não, não, não. Realmente gostei. De verdade, aliás, eu quero saber a sua opinião, né? Você acha que eu tô enchendo a bola demais, falando que foi uma nota 8 ou 9, ou você concorda comigo? Comenta aqui embaixo. Eu vou dar nota 9. Eu acho que vale uma nota 9 aí. Muito nocaute, finalização, enfim, realmente teve um brasileiro outro aí que não ganhou e tal, mas aí não influencia na nota, porque, né, só porque o brasileiro perdeu eu vou diminuir a nota, né? Não faz sentido. Mas é isso, gostei bastante do card. Comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!